Plano Geral, com Flávia Guerra e Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, séries de TV, edição 130, segunda do ano, né? Voltamos aí semana passada e já vamos para a segunda. Semana passada falamos muito de Oscar, de mostra de Tiradentes, mas precisamos voltar à nossa vida aqui, comentar o que está rolando no cinema e no streaming, né? As coisas que está todo mundo assistindo nesse verão escaldante, janeiro, fevereiro bombando. A gente vai ter muita coisa de cinema aqui, vamos falar de Batem à Minha Porta, o novo filme de M. Night Shyamalan, que tá quase igual o Ryan Murphy, né? Fazendo coisa pra caramba, ou tá lançando filme, ou tá lançando série, já tá com um filme novo aí, já estreado nos cinemas na semana passada. Vamos falar mais um pouquinho de Os Banshees de Inisherin, filme que a gente comentou um pouquinho semana passada nas indicações do Oscar, que também já chegou aos cinemas, né? Um filme irlandês aí estrelado pelo Colin Farrell, indicado a melhor ator e também a melhor filme, muitas outras indicações. E também vamos falar de Andança, Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, um filme que Beth Carvalho estava merecendo aí, a madrinha do samba finalmente recebendo um filme em homenagem, e não é um documentário tradicional, um recorte aí pegando um garimpo de imagens de tudo que ela mesma deixou, né, memórias de vídeos, arquivos de áudios e vídeos que ela deixou para a posteridade aí, que o diretor Pedro Brons garimpou para transformar em filme. Antes, vamos falar de séries que estão bombando muito, então eu chamo agora minha querida Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Segundo podcast do ano já tá bombando, né? Começou já o ano, não adianta, muita coisa boa. Vamos falar de série que a gente sempre fica meio devendo. Hoje a gente abre com uma série que foi, né, a campeã aí de audiência dessa última semana na Netflix. E eu fico muito feliz de saber também que é uma produção brasileira, né, Thiago? Eu acho incrível. Vamos falar de Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Vamos falar da série Todo Dia, Mesma Noite, que tá aí, número 1, né? Ficou nas cabeças aí de número 1 da mais vistas da Netflix desde que estreou a série sobre o famoso massacre ali da Boate Kiss, né? Aquele incêndio que matou 242 jovens, 242 vítimas. É muita gente, né? E por que a série foi lançada agora? Porque no último dia 27 de janeiro completou-se 10 anos da tragédia, então a gente teve na mesma semana aí Netflix lançando a série de ficção dirigido pela nossa querida Júlia Rezende, e um dia antes a Globoplay lançou também a série documental da Boate Kiss. Não é exatamente estrelada, mas ela é apresentada pelo Marcelo Canelas, um jornalista da Globo que é de Santa Maria e que foi acompanhar a tragédia desde o começo, né? As duas lançadas aí em torno dessa data, né? É isso aí. E essa data é uma data, claro, simbólica, toda data né? 10 anos é mais simbólico ainda, mas ela tem um significado extra que é assim, 10 anos depois, isso não é um spoiler, é a vida, ninguém foi preso, né? Então eu acho que tem também esse simbolismo de trazer de volta esse tema para a gente discutir muito o futuro também, né? Como é que a gente trata tragédias assim, as responsabilidades, né? Como é que são os julgamentos, porque é esse grande imbróglio, né? É aquele imbróglio kafkiano que você fala, não é possível que algo tão na cara da gente, dessa tragédia, 10 anos depois ninguém foi preso, né? Então eu acho que tem ainda esse simbolismo de trazer essa pauta de volta, né? Não é só memória, né? Ela ainda é presente, né, Thiago? Pois é, e aí agora essa série de ficção, né, que tem o roteiro aí, a produção do Gustavo Lipstein, né? O roteiro também dele, não é isso? Isso, o roteiro é dele também, exatamente. Tem o mérito, eu acho, né, Flavinha, de pegar a história pelo gancho mais emocional, que são os pais, né? Acho que o grande foco desses 5 episódios produzidos pela Netflix são os pais, a dor dos pais, a luta e a reunião, a coletividade dos pais clamando por justiça, né? É um pouco aquela história, é muito louco, né? Eu acho que para mim, na minha cabeça, tem um paralelo muito forte com o impacto da série da Daniela Pérez, que também foi outro trauma coletivo, né? Um crime que traumatizou todo mundo, né? Uma história que vive na nossa memória, mas quando a gente pensa que a Daniela Pérez, a gente teve uma mãe sofredora ali por trás, e nessa história a gente tem, sei lá, pelo menos 230 pais aí, né? Gente que perdeu mais de um filho, é um negócio assombroso. É uma tragédia, mas não é uma tragédia assim, tipo, caiu um raio, foi um tsunami. É uma tragédia que vem muito também de responsabilidades, né? De economias mesquinhas,
de um jeito brasileiro, muitas vezes, de se tratar questões de segurança, né? Não só em boates, como em outras situações, e que é um caso horrível, assim, que acaba chocando, mas também devia ser um parâmetro para nunca mais, né? Essa palavra, nunca mais se repetir, nunca mais lidarmos assim com a segurança de lugares que vão receber um público, né? Superlotação, economia mesquinha de material, então, né? Tudo isso é uma tragédia, mas existem responsáveis. Então eu concordo com você. O que um pai faz numa hora dessa, né? Além de lutar. Então eu gosto muito desse recorte também. Como você falou, é baseado no livro da Daniela Arbex, né? Que é muito mais longo, mais extenso, obviamente. Tem que fazer um recorte, né? Para contar uma história, porque ela é curta até, né? Eu achei a série até curta. E eu gosto do recorte que foi feito, né? Que o Gustavo fez, que é pegar as quatro famílias principais e contar mais de perto essas histórias. Vamos ouvir um pouquinho aqui o Gustavo contando como é que ele fez essa escolha, né, de narrativa. Quando o Thiago Rezende e a Marisa Leão me trouxeram o livro da Dani, né, para ver que é um livro maravilhoso, muito forte, e tem todas as histórias, assim, bom, primeiro, essa aqui é uma história que tem que ser contada, sabe? É uma história que precisa existir para as pessoas verem o que aconteceu, tanto no Brasil quanto no mundo. E a segunda coisa era, não sei como, né? Tem tantas histórias ali, como é que vai criar um arco dramático que precisa fazer uma minissérie. E aí eu vi a história dos 4 pais que foram processados. E aquilo ali, assim, bom, você tem uma reação, né, visceral aquilo, porque não tinha tido nenhum julgamento, nenhuma justiça, 4 pais foram processados. Como que isso pode acontecer? Então, a partir daí eu tinha um desenho, né, de que histórias a gente vai seguir. E porque o importante também era assim, era seguir as histórias das pessoas, porque não é uma estatística, não é um número 242 pessoas. É a Mari, é o Guilherme, é o Filipinho, é o Marco. Então, cada pessoa com os seus sonhos, com todas as opções pela frente, né? E tanto os sonhos futuros quanto os sonhos do dia. Uma que ia encontrar o garoto da faculdade e a gente tinha que mostrar, personalizar, sabe? Mostrar, são pessoas que passaram por isso. São pessoas que passaram pelo incêndio e pais, né? Que perderam pessoas de verdade. Então, foi encontrando essas histórias, né? Como contar, mas não para contar uma história de sofrimento, e sim uma história de uma briga por justiça. Então, a história dos 4 pais processados foi o nosso norte, né? Como contar essa história de todos os pais, de todos as pessoas que passaram pelo incêndio, através desses personagens que a gente escolheu. É isso, né, gente? É um grande desafio mesmo, como fazer um recorte numa história que tem, como o Thiago falou, mais de 200 pais, né? Além de lutando por justiça, lutando também para processar toda essa tragédia. 10 anos não é nada, né, para um pai que perdeu um filho assim. E essa história, né, que ele conta desses 4 pais, né, que são os atores, né, que vivem, né, os núcleos principais ali. O Telmo Fernandes está muito bem, Paulo Gorgulho, Bianca Baiton, Leonardo Medeiros. Eu gosto muito de como eles estão colocados. Achei uma ótima escolha, né, Thiago? Porque a gente entra mesmo no drama mais pessoal dessas famílias depois, e não só a tragédia, né? Pois é uma loucura, assim. Vamos ouvir também um pouquinho a Júlia Rezende, né, que a Flavinha entrevistou aí. Júlia Rezende, para quem não lembra, é filha de um grande casal de cinema aí, Marisa Leão e Sérgio Rezende. Já está com uma carreira grande aí de filmes e séries, né? Já tinha dirigido outras séries também, mas é mais conhecida aí por cinema, né? Dirigiu, por exemplo, a franquia aí de comédia O Meu Passado Me Condena, com Fábio Porchat, né? Foi um grande sucesso. Vem de um filme, de uma comédia muito legal e pouco vista em 2019, que é o Depois da Louca Sou Eu, direção dela também, né? E que ela e Marisa, né? Marisa Leão produzindo também, aceitaram essa encomenda desafiadora aí da Netflix de dar conta de transformar em história de ficção um episódio tão conhecido, né? Tinha o desafio técnico, claro, porque eram muitas pessoas num estúdio. A gente precisava necessariamente que o cenário estivesse lotado para reproduzir as circunstâncias da boate, né? Então tinha uma preocupação com segurança. Como é que é colocar 300 pessoas para correr
e ninguém cair, ninguém se machucar, se pisotear. Claro, tinha o desafio técnico também, de como filmar o incêndio em si, né? Como é que a gente faz para realizar? Então, assim, parte foi feito na hora, parte é pós-produção. E o desafio emocional, que eu acho que foi o maior de todos. Acho que a gente fez uma preparação muito cuidadosa com todo o elenco, né? A Helena Varvac, que é uma atriz e preparadora de elenco, esteve comigo, do meu lado, durante todo o processo, criando esse vínculo entre os jovens e os pais, né? Eles contracenam muito pouco na história. E ela precisou ajudar a gente a fazer esses pais se sentirem, de fato, vinculados e conectados a esses atores que fazem os filhos. Então, a gente ensaiou muito, assim. Acho que foi um processo... A gente teve um trabalho, por exemplo, com 2 psicólogas do Instituto Entrelaços, que são especializadas em luto. Elas fizeram uma palestra para toda a equipe, para todo o elenco, onde elas, né, assim, forneceram para a gente instrumentos para lidar com esse assunto de uma maneira que a gente também não ficasse emocionalmente abalado. É claro que muitos momentos no set a gente se emocionava, e eu acho que na boate, mais até do que o incêndio, para mim o mais emocionante foi ver o pré, porque eu fico pensando assim, né, que essas famílias, elas nunca viram os seus filhos dentro dessa boate sendo felizes, né? E agora a gente vai mostrar essa cena. Então, assim, aqueles jovens que estavam ali vibrando, assistindo um show, e não podiam imaginar que 5 minutos depois eles estariam mortos. Essa foi Júlia falando, eu imagino mesmo o quanto deve ter sido difícil, não só em questão, né, de direção de cena, dirigir toda aquela multidão, porque dirigir uma multidão já é um trabalho imenso de produção. Mas essa carga emocional, né, Thiago? Não sei você, mas eu não consegui não chorar. Não consegui. Tipo assim, olha que eu fui assistir a série com um olhar muito crítico, né? Que a gente vai olhar com um olhar profissional, né? Até analítico. A gente não consegue não ver assim também. Mas eu juro que principalmente no segundo episódio ali, quando os pais vão, né, reconhecer os filhos, a direção leva isso a gente, né? Eu acho que ele tá bem nesse tom, né, dramático, mas eu não consigo não pensar nos pais e não projetar aí uma tristeza e não ficar emocionada. Eu acho que o segundo episódio é o melhor, assim, da série nessa questão de direção, né? Pois eu ouvi de tudo essa semana, assim, gente que curtiu zero o primeiro episódio, ou criticou um pouco a maneira como a tragédia em si foi encenada. Eu achei a encenação da tragédia muito eficiente na série da Júlia, assim, acho que coloca a gente ali dentro da tragédia, dá uma agonia imediata de você ver, né, aquela... um pouco, acho que tem alguém na própria série que compara um pouco como a tragédia acabou involuntariamente parecendo um pouco o Holocausto, né, pessoas presas, asfixiadas, sem conseguir sair, essa loucura, né, que é aquela espuma que foi usada, que libera cianeto, que é uma substância química letal. Então a gente logo entende no primeiro episódio que alguns jovens conseguiram até sair da boate, pareciam que estavam salvos, e foram morrendo no caminho, né? Morreram no táxi, morreram a caminho do hospital, porque já tinham intoxicado os pulmões com cianeto, enfim. Foi toda uma série de erros, assim, mas que eu acho que estão muito bem encenados no primeiro episódio. Lembrando aqui dos grandes cabeças de elenco aí, a gente tem, né, Leonardo Medeiros, Paulo Gorgulho, que talvez seja o mais famoso deles ali, Bianca Byington, que a gente adora, uma atriz que tem feito muito pouca televisão, muito pouca série, mas que está, por exemplo, na Boca a Boca, né, na série do Esmir da Netflix aí de uns 2 anos atrás, e uma que eu queria deixar um elogio aqui, que eu acho que para mim, ela é a mãe mais emocionante ali da história, que é a Débora Lan, que é uma atriz de comédia, né, que já fez filmes com a Júlia Rezende e tudo, e que tá fazendo uma mãe gaúcha, assim, humilde, né, você vê que ela é uma mãe humilde ali, tentando entender o que aconteceu, tentando, né, entender o imbróglio legal e jurídico ali. A Débora, é isso, era uma atriz de comédia que agora tá fazendo coisas dramáticas muito interessantes, e eu acho que essa série é mais um degrau, assim, que ela sobe na carreira dela. Com certeza, e eu acho muito, muito bacana que você trouxe a Débora, porque ela até postou no Instagram dela essa semana, que só agora, tipo, semana passada, ela foi conhecer a mãe que ela vive na vida real.
né? Tem a foto bonita no Instagram dela. Entrem para vocês verem ela dando um beijo assim na bochecha da mãe que ela interpreta, né? E é isso que você falou. Ela é uma mulher. Eu gosto desse recorte também dos pais porque eles são pais muito diferentes, né? O que os uniu foi essa tragédia, né? A Bianca Byton faz uma mulher dona de uma propriedade linda, aliás, no sul, né? Você vê que ela é uma mulher de elite. O Paulo Gorgulho faz ali um classe média. O Thelmo Fernandes é o marido da Débora Lan, né? Que é esse casal muito humilde. A Débora Lan faz a personagem tipo uma doceira, boleira, né? Faz bolo por encomenda, que começa muito perdido, né? São cidadãos ali, acho que até padrão do brasileiro, que entende muito, né? De legislação e direitos e vão se empoderando, né? Vão ganhando esse poder de discutir, de debater ali com juristas, com juízes, né? Com o pessoal do Ministério Público. Então é legal o arco. Acho que o arco desse casal, que é o Thelmo e a Débora, é o mais interessante. E o Leonardo Medeiros faz o pai paulista, né? É o núcleo paulista. Eles tinham um filho que estava estudando em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade no sul que tem tradição universitária, tem universidade lá federal. Foi uma grande tragédia para a cidade, obviamente. E esse filho estava estudando lá. Então o Leonardo também faz um pai super capacitado, que estuda as leis e tudo. Eu gosto dos perfis dos pais. Claro que tem sempre polêmica, né? Teve pais que se revoltaram, que disseram que não foram consultados. Quando a gente toca num assunto desse, é difícil, né? Sempre vai ter alguma questão aí, né? Vamos falar um pouquinho dessa polêmica, porque parece que meio assim não existe grande sucesso na Netflix sem uma polêmica envolvida, né? Mas eu acho que a polêmica em torno dessa série da Botkiss é muito interessante, porque toca em questões do nosso audiovisual brasileiro que a gente não discute, a gente é meio ignorante também, nem sabe muito como funciona. Porque o que acontece? Parece que existe um grupo de pais reais, de vítimas, que está querendo processar a Netflix porque considera que a Netflix precisa remunerá-los, enfim, né, que eles precisam, não eles receberem diretamente, mas enfim, que a Netflix precisa, dar algum dinheiro, não para os pais em si, mas sim para a causa do processo, enfim, para as famílias, para as vítimas, enfim, que a Netflix não pode, como eles dizem, assim, simplesmente faturar com uma tragédia dessas, que é uma tragédia de alguma maneira coletiva, mas também muito pessoal, né? E alguns pais alegam que houve aí como se diz assim, a dor foi renovada com o lançamento da série, porque todo mundo voltou a falar e as pessoas veem e eles também se obrigam a ver e sofrem revivendo essa tragédia. É uma questão, né, Flavinha, que é tão diferente dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos, Hollywood, TV americana tem uma cultura que é assim, se é uma tragédia coletiva, ela vai ser filmada, né? Eu também não sei muito como é que acontece lá, se existe algum tipo de compensação ou remuneração, mas a gente tem ali filmes sobre o World Trade Center, filmes sobre a tragédia do Katrina, filmes até... Teve um pouco essa polêmica com o Dahmer também, né? Que o Dahmer foi ali um serial killer que matou muitas vítimas e muitas vítimas se sentiram desrespeitadas pela maneira como a série mostra o Dahmer matando essas vítimas. Então, como é que é essa dor para os pais das vítimas, né? É toda uma questão delicada, assim, porque a gente precisa ver como, na verdade, a gente está aqui discutindo, mas precisa ver como isso está previsto em lei, né? Não sei se na Constituição brasileira, se nas nossas leis está previsto algum tipo de pagamento ou compensação por você filmar a vida dessas vítimas. O que a gente sabe é que a série é baseada no livro da Daniela Arbex, né? É um livro-reportagem sobre a história. A série é baseada nisso. Agora, né, exatamente como a Netflix entraria aí com uma né, nem sei como a gente chama isso, se é uma compensação, se é um crédito, enfim, toda uma questão delicada, né? É difícil, né? É bem difícil mesmo, porque eu acho que a série, por um lado, e a gente é super fã aqui do trabalho, né, da Marisa Leão, que produziu, como diz o Thiago, né, que é uma família de cinema, a Júlia Rezende. O tratamento eu acho super respeitoso e feito na melhor das intenções mesmo, assim, sem ser irônico, de verdade, né? Tem essa questão, né, para que não se repita, para que haja justiça, para que a gente não se esqueça, porque o Brasil tem essa questão de... A gente esquece, né, Thiago? Esquece, passou. Quantas boates não devem estar operando assim também? Com uma espuma que se queimar vira cianeto, entendeu? Mas eu acho que isso que você falou, mais do que não se repita, é o talvez reacordar o caso, para talvez rolar alguma justiça, né? Para reabrir se o caso está parado, né? O caso está meio empatado, assim, na impossibilidade de processar as instâncias maiores, né? Achou-se vários erros, né, no processo que prendeu ali apenas 4, né? Foram 4, 2 empresários,
um músico e um assistente de palco. Esses 4 já estão soltos, encontrou-se várias irregularidades no processo e hoje a coisa está empatada. Então, a gente sabe que assim, televisão e uma série tão vista nesse momento pode um pouco reaquecer o debate e aumentar a pressão para que se abra o processo. Então, enfim, eu acho que existe um lado benéfico evidente, né? Agora, claro que também tem um outro lado que é, né? Se é um filme produzido, você vai direto no produtor de cinema. Com uma série da Netflix, fica aquela coisa, o lucro que a série deu. Aí voltamos para aquela eterna caixa preta dos streamings também, né? De quanto eles lucram exatamente com uma série dessa, né? Quais foram os mecanismos de financiamento usados, foi só dinheiro privado ou não, né? O quanto do catálogo da Netflix, qual foi o lucro direto gerado para a Netflix com essa série? Com certeza tem, né? Ainda mais de ser uma série campeã de audiência, mas é toda uma caixa preta que os streamings também não abrem e nem vão abrir, né? Pois é, complicada, essa questão é muito delicada mesmo. Como você falou, reabre também, tem os dois lados de interpretação, né? As pessoas, eu andei vendo aí debates, a galera de Santa Maria, claro, houve quem se mobilizasse, porque, nossa, quero ver essa série, quero ver a cidade representada, etc. E houve, né, quem falasse, putz, vai abrir de novo esse luto, né, esse peso sobre a cidade. É complicado, assim, complicadíssimo. E a galera da Universidade, né, Federal de Santa Maria, né? Então, como é que isso está sendo tratado lá? E está sendo dividido também. Tem uns que acham interessante, que traz essa pauta, né? Não deixa essa pauta se perder e, ao mesmo tempo, também reabre. É muito difícil. E eu imagino para a cidade, imagina os pais ainda, a família, todo mundo. Para a cidade também há esse peso. Então, mas é interessante a gente ver histórias assim brasileiras sendo contadas, né? E eu gosto também da escolha da Paula Antonini, que vive a Grazi, né? A Paula Antonini é uma modelo, uma atriz que perdeu, né, uma perna num acidente em 2014 e ela faz uma garota, a Grazi, que estudava ali na Universidade Federal de Santa Maria, fazia medicina e que no incêndio, além de ter sido, né, sofrido várias queimaduras, também perdeu a perna. Eu gostei de, por exemplo, ter tido esse respeito de escalar uma atriz que tem essa questão também, né? Não é obrigação, mas achei bacana essa ação. Eu vejo que dá muito cuidado no tratar dessa série. Aí a questão, acho que fica mais nisso que você disse mesmo, né? O lucro, que é justo também. As famílias estão tendo suas vidas ali escancaradas, né? É justo também. É difícil, né? Porque você tem a sua vida escancarada por uma tragédia involuntariamente 10 anos atrás e tem que ficar lidando com isso diariamente, né? Um pouco, como diz o título da série, todo dia à mesma noite. Só fazer um comentário rápido aqui sobre a série da Globoplay, que estreou um dia antes da Netflix, né? Ela se chama Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, e aí tem lá o Marcelo Canelas conduzindo aí um pouco essa cobertura, né? Não sei dizer, eu acho que em algum ponto é uma série mais difícil de ver do que a da ficção, porque principalmente quando a série vai colocar pra gente ali as imagens reais que sobreviveram, né? As imagens da tragédia em si, as imagens celulares que chegaram pra gente até hoje, é muito dolorido, né? E assim, quase todo episódio tem pelo menos um momento em que eles colocam ali os gritos, a escuridão, as pessoas em pânico. É muito, muito, muito pesado de ver. Discuto um pouco o formato, porque o Canelas tem um formato que está se cristalizando um pouco nas séries de doc da Globoplay, que o jornalista ele é muito a estrela da coisa, né? Então, o Canelas ele é meio que um narrador, mas é um narrador que aparece falando, sabe? Não é apenas a voz dele em off. O tempo inteiro a câmera volta para ele contar não só a tragédia em si, mas a investigação que ele conduziu, como que ele chegou em alguém, como que ele chegou ali na pessoa tal, como que foi a primeira visita dele a Santa Maria, como depois ele foi falar com cada um dos pais das vítimas, enfim. Fica uma coisa um pouco em torno do Canelas, isso me incomoda um pouco. Eu gostaria que a coisa fosse menos o jornalista e mais a tragédia em si. E de resto é aquele formato muito tradicional, enfim, muitos depoimentos de pais e mães, e aí nesse ponto ele vai mais longe até do que na ficção, porque quando vai para cima de uma mãe, por exemplo, você vai ver a história inteira dela, né, o nascimento do filho, como era esse filho, a importância na vida dela, né, como foi o momento da tragédia, mostra as mães mais aguerridas ali, que são as mais envolvidas na associação dos pais que até hoje lutam por justiça, enfim. Eu acho que fica muito como um complemento, é muito louco hoje em dia, como no streaming, você tem essa opção, né? Eu tenho um fato que talvez me interesse, qual é o approach, qual é o caminho que eu quero mais assistir aqui? Eu quero ver a ficção ou eu quero ver o documentário, né? Fica muito ao gosto do freguês, eu acho.
É verdade. E a gente faz uma opção, né? Isso que você fala do jornalista é interessante porque ele funciona como talent, né? Ele é um talent que conduz essa narrativa. Eu até entendo essa opção porque os jornalistas que cobriram essa tragédia, eles também ficaram muito marcados, né? Vou até dar um exemplo aqui lá de casa. O meu cônjuge, vulgo Fernando Cavalcante, é fotógrafo e cobriu a tragédia, né? Ele como fotógrafo, e ele chegou depois, obviamente, e ele estava comentando assim que quando ele conversou com os policiais e os bombeiros, o que eles descreviam eram cenas de horror, um horror quase insuportável mesmo. E que ele achou que a série da Júlia até que foi mais suave, né, na forma de poupar a gente desse horror, né, de filmar, né, de um jeito respeitoso ali. E que você disse que o documentário com os vídeos de celular, eles batem mais forte, né, nesse filme de horror que foi aquilo. Então, assim, os jornalistas ficaram muito, muito traumatizados também. Mas, por um outro lado, como você diz, pode destacar demais ele como talento, né, e não necessariamente a narrativa fluir, né. É como se, eu não vi ainda, mas pelo que você me fala, parece que quebra um pouco essa narrativa, né. Já que estamos falando de repórter estrela, eu ia abrir com isso, a gente esqueceu completamente, mas vamos falar agora. Assim, uma dica bem inusual que a gente não costuma dar aqui no podcast, mas assim, vale ver na Globoplay toda a edição do Jornal Nacional da última quinta-feira, de homenagem à querida Glória Maria, porque foi um golaço dentro ali do Ali Câmbio, de todo mundo na Globo fazer aquela edição especialíssima, e uma edição assim, foi no mesmo dia que estourou todo aquele caso horroroso lá do senador dedurando o golpismo do Bolsonaro, não sei o que o Jornal Nacional fez? Deixou ali 5, 6 minutinhos só para falar dessa sujeira bolsonarista, e todo o resto da edição dedicada à Glória Maria, né, às pessoas comuns na rua, falando da importância dela, as mulheres negras falando o quanto ela os inspira, mulheres negras jornalistas que se inspiraram na Glória Maria a vida inteira. Tivemos vários famosos amigos próximos dela e terminamos com os próprios colegas, que não são poucos, né, que admiravam ela. Foi um dia inteiro de programação da Globo, de apresentadores de olho assim marejado, né, visivelmente emocionados por perderem Glória Maria, e culminou naqueles aplausos longuíssimos, né? Muita gente falou 10 minutos nas redes, eu fui olhar ali, porque no Globoplay era fácil de contar, foram 7 minutos, todas as sucursais da Globo, em todos os lugares, São Paulo, Rio, BH, Nova York, Londres, todo mundo aplaudindo Glória Maria. Foi uma coisa muito bonita de ver, como a Flávia até comentou, né, Flávia? Tão raro uma jornalista receber esse tipo de homenagem, né? Alguém que ia a campo para fazer todo tipo de reportagem, que foi comovente, assim. Nossa, eu fiquei comovida de verdade. Não é aquele comoção de Twitter. Eu até tuitei, porque eu assisti ao vivo na TV, né? E aquilo não acabava. Eu falei, meu Deus, eu tô com uma sensação de que isso durou 10 minutos. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Nem quando, né? Eu vi que alguém até comentou no Twitter. Nem quando o Roberto Marinho morreu, né? Nem quando... Meu Deus, né? Que coisa linda. E depois eu também fui ver, porque o Jornal Nacional tuitou esse trecho. Só esse trecho do encerramento da Renata com o Bonner e os aplausos. Aí deu tipo isso que você falou. Deu quase 8 minutos. E eu fiquei muito emocionada, porque assim, dessa liberdade da Globo de se dar num horário tão nobre que é o Jornal Nacional, 7 minutos só de aplauso. Eu achei um golaço também, Thiago. Não só como, funcionou, que lindo, foi emocionante, mas de homenagear quem tá ali atrás das câmeras, né? Uma mulher negra que, né, foi tão pioneira nesse sentido. A Glória... Eu acho que, eu brinco, né, a dor do jornalista não sai no jornal, né, como a gente fala, mas esse mérito dela saiu, eu acho lindo, de verdade, foi emocionante, eu fiquei emocionada também. Foi uma edição de 1h30, né, foi um Jornal Nacional longuíssimo, né, jogou pra frente todo o resto da programação da Globo, a novela começou mais tarde e tal, para uma edição muito longa, que em geral o Jornal Nacional só dá para eventos históricos, ou sei lá, né, alguma coisa que realmente, sei lá, invasão do Planalto, lá, uma coisa muito séria, deu para uma homenagem, né, uma grande homenagem, e é muito louco, assim, acho que a Glória Maria, uma das coisas que mais me chamava a atenção nela sempre, era o tom de simplicidade dela, né, a Glória Maria sempre foi uma pessoa muito simples, até o final, virou um pouco aquela, né, virou até aquele assim, objeto de meme, porque ela virou um pouco aquela personagem da aventureira, né, da pessoa que saltava de bungee jump, que fumava narguilé, né, a pessoa que fazia grandes aventuras exóticas, virou um pouco também a senhora que topava fazer, né, as grandes aventuras e desafios, mas isso é um pedacinho da carreira dela, né, foi uma das pessoas que ajudou a moldar o jornalismo de televisão, a moldar
a reportagem de TV, e mesmo nessas mais de 100 viagens que ela fez, uma extrema humildade, né? Eu acho que o jornalista, em geral, é uma raça que tem um ego gigante, então, assim, vai viajar muito, já fica uma coisa meio pavão, né? Porque eu fui a tal lugar, eu fui a isso, eu fui aquilo, e ela era uma coisa assim, ela falava que ela tinha ido sei lá, ao Tibete, ao Nepal, como se ela tivesse ido à esquina, assim, né? Tinha uma coisa que falava muito diretamente ao povão, assim, que o povão sente quando a pessoa não está sendo muito metida, né? Muito arrogante naquilo que ela faz, né? Mas ela tinha um dom que dom e trabalho, porque isso é uma ciência, né? Que é o da comunicação. A gente está num momento do mundo em que todo mundo acha que é comunicador, todo mundo comunica, todo mundo faz vídeos nas redes e tal, alguma coisa todo mundo comunica. Mas essa ciência da comunicação, né? A comunicação como profissão e como dom também, que ela foi burilando, é um trabalho seríssimo, e eu acho que isso ela fazia, como você fala, com uma extrema competência, tanto que parecia sempre muito simples, né? O trabalho do comunicador é esse, né? É simplificar, é transmitir, é não brilhar mais, né, do que o que ela tá fazendo. E isso, cara, fez dela uma estrela, né? Num outro sentido, ela virou uma estrela disso, por ser uma comunicadora muito de simplicidade, né? De transmitir tudo com muita simplicidade. E isso, cara, eu acho que precisa ser muito valorizado cada vez mais, viu? Com certeza. Então aqui a nossa homenagem à Glória Maria, fechando parênteses lá de trás. Então, Todo Dia, Mesma Noite, série de ficção sobre a Boate Kiss na Netflix e, deixa eu pegar o nome direitinho aqui, Boate Kiss, A Tragédia de Santa Maria, na Globoplay. Vamos falar um pouquinho de cinema, Flavinha? M. Night Shyamalan, ou Shyamalan, a gente, né, cada um fala de um jeito aqui, está de volta, está filmando muito, né? Está fazendo série, está fazendo cinema, e agora está de volta com Batem à Minha Porta. O nome que eu adoro, o título que tem crase, Batem à Minha Porta, um filme que fala aí sobre, né, um casal gay com uma filhinha asiática que está passando férias numa cabana remota, perdida na floresta, quando recebe a visita de 4 estranhos com uma proposta não, né? Uma situação muito absurda, né? Eles têm que escolher entre si ali, né? Entre os pais e a menina, algum deles para se sacrificar, para cometer suicídio, se sacrificar em nome da humanidade. Caso eles não aceitem fazer isso, a humanidade inteira vai para o buraco. Uma premissa bem absurda, né? Nossa, muito absurdo. Mas como tudo do Shyamalan. Eu já falo logo correndo, Shyamalan, entendeu? Que você já vai de uma vez, se errou, ninguém nem percebe. Mas batem a porta, acho que é assim o Minha, viu? É que a gente introjetou o Minha. Porque a minha porta mesmo, tá tudo certo, você sente, meu Deus, estão batendo lá em casa, dá um medão mesmo, né? A gente se coloca ali. Eu gosto do Shyamalan, sabe? Como disse o Marcelo, nosso grande amigo, que é super especialista nesse núcleo, né? De horror, de terror, de suspense. Eu acho que o Shyamalan ele sempre traz alguma coisa que vai instigar a gente, mesmo quando é ruim é bom, vamos ver o que ele tá aprontando. Mesmo o Servant, né, que é a série que tá na Apple, que tá aí, né, chegando à sua última temporada, que ele não dirigiu tudo, mas é uma criação dele, tem oscilações, né, tem uma temporada que é melhor, a outra que é pior, mas é sempre interessante ver um cara que mexe lá na nossa sombra, no nosso medo. Quem não tem medo de baterem a porta um dia com uma catástrofe, um estranho? Um dos medos mais básicos da gente é o intruso que chega. Nesse caso, né, Tiago, o intruso chega trazendo o apocalipse apenas, né? Já que é para chegar, chega chegando mesmo, né? Pois é aquela história, né? Os filmes dele são bem irregulares. Nesse caso, o que me parece um pouco, né? Tem uma situação até bem armada, né? O Shyamalan tem muito isso, assim, a primeira meia hora dos filmes dele são tirar o fôlego, né? Ele arma um suspense ali que você fica tenso na cadeira, né? E aí é muito difícil também, né? A gente falar muito de Shyamalan, qualquer coisa que seja, porque envolve revelação, envolve spoiler, não vamos dar spoiler aqui do que acontece, mas não sei, né, Flavinha? Saímos da cabine um pouco com a sensação de que a amarração da história, nesse caso, não foi tão, assim, incrível, né? A coisa vai levando, não chega a ser exatamente previsível, mas a história vai conduzindo para um lado que, assim, acaba sendo um pouco inevitável o que vai ali acontecer, e acho que tem outros filmes em que é aquela velha história da lição de roteiro, né? Tem que ter uma última virada ali na terceira parte, que você tá achando que você tá entendendo a história, e o roteirista vai te virar do avesso ainda e falar, você achou que era isso? Não é outra coisa, né? E talvez isso não aconteça em Batem à Minha Porta, assim, a gente fica um pouco com uma sensação de que
a estrutura já estava lá e você estava enxergando e não tem muito para onde ir. Né? Eu até comentei isso essa semana já. Quem vai esperando aquelas grandes reviravoltas à la Corpo Fechado, tá decepcionado desde o Corpo Fechado, né? Porque é isso, a obra dele é irregular, né? Não só o Corpo Fechado, como o Sexto Sentido também, ele foi mudando, né? Vidro é diferente, a Dama na Água é diferente, Sinais, enfim. Então, esse filme é muito solar até, né? Ele não é cheio de sombras, escuridões, né? Esquinas ali. A escuridão está muito mais na nossa mente, né? Nas nossas crenças, o que a gente duvida ou no que a gente acredita, o futuro da humanidade, e nessas tragédias que acontecem a céu aberto, né? No trailer já tem isso, assim, você vê, tem um avião caindo lá, grandes tragédias reais, mas os medos, né, eles também estão na mente da gente, nas crenças. Então, eu acho que é um filme que mexe muito mais com isso. Ele é baseado num livro, né, e quem lê o livro tem comentado que tem diferenças ali, que o livro eu acho que é mais sutil no final. Esse final a gente achou até quase muito explicado, né? Eu sempre brinco que ele podia fazer um final para o público americano que gosta lá daquele repassão, telecurso segundo grau no final, e um público internacional que se contenta com umas elipses, né? Eu gosto mais quando são mais elipses. Acho que no próprio tempo, né, o Old, a gente já discutiu que podia acabar um pouquinho antes do final de fato, lembra? Pois é, você tocou num ponto interessante, que o Shyamalan tá solar, né? Tá menos escuro e mais claro. O tempo também é muito claro, né? Eles passam inteiro numa praia, existe um terror assim absurdo acontecendo em plena luz do dia na praia, né? E também o tema do Batem à Minha Porta lembra um pouquinho O Fim dos Tempos, que é um filme dele muito desprezado ali, um filme dele que foi bem fracasso de bilheteria com Mark Wahlberg, que também fala um pouco de mundo acabando, né, uma catástrofe assim acometendo o planeta, lembra um pouco isso. Agora, eu não sei, entre o tempo e esse, Flavinha, qual que você prefere? Eu gosto mais do tempo. Eu também, gostei mais, achei mais interessante. É isso, não é perda de tempo, mas eu acho que tem... O tempo é um filme que deixa um gostinho melhor assim na boca. O que eu gosto muito do Batem à Minha Porta é que, de alguma maneira, ele cria uma situação ali que representa muito a nossa fobia dessa década agora, que é a coisa das fake news, é a coisa do fanatismo gerado pelas fake news, é o que a gente vive no Brasil com os fanáticos bolsominions. Resumindo, é a coisa meio do terraplanismo, das pessoas que chegam quase nas raias do terraplanismo, de acreditarem em imensas loucuras, né? E essas 4 pessoas que chegam na casa desse casal, elas acreditam que, enfim, né, tudo pode acontecer a qualquer momento, catástrofes naturais vão atingir o planeta. E do outro lado você tem um casal gay que adotou uma menina asiática, ou seja, a típica família ali, né, do século XXI, né, uma família gay adotando uma menina asiática, né, como é uma coisa recente, uma situação recente, e tem até uma situação de homofobia, né, que vai rolar no filme, que é uma situação que rola com esse casal, que é um trauma da vida desse casal. Então, você tem o tempo inteiro quase que esses terraplanistas, né, assediando ali, né, violentamente, um casal liberal, né, gay, um casal ali, 2 pais sem nenhuma mãe, né, que adotaram uma menina. Enfim, eu acho essa situação interessante, mas claro que o filme do Shyamalan nunca é uma coisa sociológica, né, ele não vai fazer um comentário sociológico sobre isso, é só uma situação que paira ali dentro do filme, que eu acho bem interessante. Eu também acho. Eu acho que isso vem também do livro, né, e o livro... Com certeza. O livro se chama O Chalé no Fim do Mundo e é do Paul Tremblay. Já tem lançado no Brasil em português há um tempo aí. E eu acho que o livro traz mais essas alegorias até, né? Porque para mim é muito interessante isso que você fala, que é o novo, a família contemporânea, um casal homoafetivo, uma menininha asiática adotada por eles, e é uma família feliz e saudável. Essa menina é uma criança feliz que está lá brincando logo no início do filme, e eu gosto muito como o Shyamalan estabelece o conflito de bate-pronto, né? Em 1 minuto você já sabe qual que é ali, não é 15 minutos do primeiro arco pra gente entender, conhecer todo mundo, não. A coisa já tá lá. E do outro lado, essa coisa retrógrada, que é o que você falou. São 4 pessoas que têm visões fundamentalistas, ultra-religiosas, que simbolizam, né, muito mais o tradicionalismo.
e 4 perfis diferentes, apesar de ter uma personagem negra, uma jovem, o Dave Bautista, que é esse cara imenso, né, que ele é o Drax, né, do Guardiões da Galáxia, e vem mesmo, né, do universo das lutas, mas ele é um cara delicado, ele é um professor e tal, tem umas diferenças ali, mas no fundo eles são esse mundo tradicional, então tem um choque entre esses dois mundos. Essa alegoria eu gosto, né, e o mundo contemporâneo vai ter que sacrificar algo de si para que o mundo continue existindo. Eles vão acabar com o mundo se eles não sacrificarem alguma coisa. Se a gente lê por essa coisa alegórica, ele é muito mais interessante da discussão do que o plot em si, né? A trama em si que ele entrega pra gente. Mas como você falou, Shyamalan não é um diretor de grandes elucubrações teóricas, né? Fica tudo muito mais no plano, né? Sim, e eu vi um pouco essa discussão de por que a Universal não manteve o nome do livro, né? O Chalé do Fim do Mundo, enfim, mas é que esse também não é o nome do filme em inglês, né? Em inglês, como é que é mesmo? É Knock at the Door, né? Acho que é o Knock at the Door, deve ser por isso, né? Batem a porta, né? É Knock at the Cabin. At the Cabin, isso. Knock at the Cabin, exato. Mas assim, tem sempre isso, né? Porque é um livro que tem um certo público, né? É quase que um mini best-seller, assim. Então, os fãs do livro chiaram um pouco do filme ter mudado de nome, mas enfim, a história tá lá para ser vista. Fica aí, então, nossa primeira dica de cinema, Batem a Porta, de M. Night Shyamalan, né? Já em cartaz nos cinemas desde a última quinta-feira. Flavinha, vamos falar um pouquinho de Oscar. Você já falou um tanto aí semana passada, mas vamos falar de novo aqui, porque estreou na última semana Os Banshees de Inisherin, 9 indicações ao Oscar, né? Você já viu? Conta um pouquinho pra gente. Ai, gente, eu amo esse filme. Amo. Assim, esse é um filme bom, bonito, barato, o meu preferido desses 9 Oscars. Já falei que o Thiago aqui, 10, né? São 10 indicados esse ano. Thiago, quando assistir, depois você me conta, hein? Semana que vem, se você fica com esse ou com Tara. Eu ainda aposto que você vai ficar com Tara. Eu acho que Tara é um filme mais complexo. Mas o que eu gosto nesse filme é que o diretor, o Martin McDonagh, quem não lembra, é o diretor de 3 Anúncios para um Crime, lembra? Filmaço também. Ele vem de uma tradição do teatro. O que tem nisso? Os roteiros dele são muito bem escritos, né? Esse é quase esquemático no começo, assim. Você acha que ele vai ficar muito esquemático, mas depois ele deslancha mais. E ele não tem medo de criar situações do teatro do absurdo no cinema, com um cenário lindo, que é essa ilha, a ilha de Inisherin, que não existe, a ilha cenário existe, mas não tem esse nome. E trazer um microcosmos aí, né? Vou contar aqui o plot, gente. 2 amigos, um é vivido pelo Brendan Gleeson, que é um cara incrível, né? Esse ator, que é um cara mais velho, e tá numa crise aí de vou morrer e não deixei nada para o mundo, não deixei um legado, não vou deixar nada, passei minha vida inteira nessa ilha sem graça, né, sem nenhuma ambição. E aí ele cisma que ele tem que se dedicar à música dele, ele é um compositor de música popular ali, irlandesa, e não tem mais tempo para perder na vida com conversa fiada com amigo de bar, papo de bar, literalmente. E vira pro melhor amigo dele, que é vivido pelo Colin Farrell, e diz, a gente a partir de hoje não é mais amigo valendo, nunca mais você fala comigo. O Colin Farrell, que é um cara simplório, muito simples, mas não, ele beira a burrice, a estupidez, mas no fundo ele tem aquela sabedoria popular, entendeu? Ele não aceita também e fala, mas como assim você não é mais meu amigo? Como você não quer mais? O que foi que aconteceu? E é onde o conflito começa. Então, olha só a situação, que besta em teoria, mas aí é muito engraçado, começa como uma coisa engraçada, e aí ele para mim, ele encaminha-se para uma tragédia e entra quase num mitológico, assim, ele vai da comédia pro drama e entra numa tragédia, assim, quase uma coisa grega. Banshees, como a gente já comentou semana passada, são como se fossem anjos ou mensageiras, figuras femininas, que a gente não tem aqui no folclore brasileiro, figuras femininas ali do folclore irlandês, celta, elas são quase como se fossem anjos da morte, mensageiras da morte. Quando elas aparecem em uma família, é sinal de que alguém vai morrer, que a morte está rondando. E o Brendan compõe uma canção ali falando das Banshees, dessa ilha, né? Tem uma figura ali que a gente depois vai entender que tem mais ou menos papel nesse roteiro, e a Carrie Condon, que eu destaco muito, está concorrendo a melhor atriz coadjuvante, que faz a irmã
do personagem Colin Farrell, que é a pessoa mais inteligente da ilha e que quer sair. Ela meio simboliza as pessoas que querem sair dessa vida besta. E o Barry Keoghan, que é o ator do Sacrifício do Servo Sagrado, tá concorrendo também a melhor coadjuvante, né? Ele e o Brendan Gleeson. Faz também meio bobo dessa corte. É um filmaço simples, como eu disse, uma direção incrível. Eu acho que o melhor papel da vida do Colin Farrell. Viu? Gostei do Bom, Bonito e Barato. Vamos comentar um pouco a situação do filme no Oscar. 9 indicações, né? Ele acabou ganhando aí o Globo de Ouro de comédia ou musical, né? Aquela categoria sempre um pouco esquisita do Oscar, enquanto o Fabelmans ganhou melhor filme dramático no Globo de Ouro. E os dois estão aí competindo a melhor filme. Dá pra encaixar mesmo, Flavinho, o filme em comédia, assim, ou você acha que foi uma forçação de barra? Eu acho que é aquela forçação de barra básica de Globo de Ouro. Aquele filme que você consegue dar 1, 2 risadas já entra na comédia, entendeu? Porque ele não é comédia. Ele tem um humor ali. Como eu falei, no começo ele parece uma comédia de situação, mas ele evolui, né? Ele evolui, como eu falei, ele termina num tom trágico até. Então, eu não classifico como comédia, mas... né? Pode ser ali. Agora, o que me surpreende é que o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que tá nessa categoria de comédia musical, também não levou, né? Eu acho que isso não vai acontecer no Oscar, não, sinceramente. Não levou, porque as indicações do Oscar não tinham saído ainda, né? E de repente chega ele fortíssimo no Oscar. Mas voltando ao Banshees aqui, aquilo que você falou, é um filme muito de atuação, que conseguiu nada menos que 4, né? Tem 4 indicados na categoria atuação. A gente tem aí ator Colin Farrell indicado, você tem 2 atores coadjuvantes, não é isso? Isso. O Brendan Gleeson, né, que faz esse... o músico, né, o amigo que não quer mais ter amigos, isso. E o Barry Keoghan, que é o jovem, né, que faz o bobo. E mais a Carrie Condon ainda em atriz coadjuvante. E a gente tem também o Martin McDonagh, que é um diretor aí, né, que fez um filme, pelo que você falou, simples, Bom, Bonito e Barato, e que já conseguiu tirar a vaga, por exemplo, do James Cameron, né? James Cameron não apareceu ali indicado a diretor e ele emplacou essa vaga. Mas não sei, Flavinha, não tá um pouco com cara de filme que 9 indicações, mas talvez não leve nada? Acho que sim. Eu acho que esse filme, sabe o que ele vai levar? Roteiro. Eu acho que ele tem grande chance de levar roteiro original. Se não der, né, vamos ver quem são, né, os indicados aí de roteiro, como é que vai ser. A gente nunca sabe, né, quem é que vai ganhar e tal, mas eu acho que a melhor coisa desse filme pra mim é o roteiro. Mas nem ator, você acha que... É que ator tem o Austin Butler esse ano, né? Pois é, mas o Elvis também não tá um filme muito forte, né? Mas quem sabe aí a gente não vê um Colin Farrell por esse filme. Seria um bom representante para premiar o filme todo, né? Olha, eu acho, porque é o melhor papel dele. Vocês, quem não assistiu ainda, quem assistiu acho que vai concordar comigo. Ele tá contido, ele é um cara de poucas palavras. Para você ter uma ideia, depois do personagem do Brendan Gleeson, o melhor amigo dele é uma burrinha. Ele é um cara que é taciturno ali, vive nessa ilha, mal fala com as pessoas, porque a ilha quase não é muito vazia, né? Ela não é inabitada, mas ela é muito vazia. E ele se dá melhor com os animais do que com as pessoas. Ele tem a irmã, tem a burrinha, né? E tem o Brendan Gleeson. Então, assim, ele segura a emoção dele é contida, ele não é um cara verbal, ele não é um cara eloquente, ele não consegue expressar o que ele está sentindo e o que ele pensa. Isso é difícil para um ator sofisticado como o Colin Farrell, né? Então, é tudo atrapalhado na antepalavra ali dele. Eu acho muito, muito, muito interessante o trabalho dele. Não à toa ele ganhou melhor ator em Veneza, né? A Coppa Volpi, que foi um prêmio que eu, aliás, não apostaria. Achei que iam ganhar, sei lá, um europeu e tal. E foi para ele. Mas é engraçado que realmente eu estou olhando aqui, curiosidade, primeiríssima indicação de Colin Farrell. Nunca foi indicado por nada, né? Nunca foi indicado por nenhum outro filme, então seria aí talvez uma primeira indicação já transformada em prêmio, representando todo o filme, porque eu não sei, me dá a impressão de que o Elvis não está chegando tão forte, talvez, né, Austin Butler saia premiado aí como aquela velha aposta de Hollywood, né, de querendo o Austin Butler mais em Hollywood aí, e temos aí o Brendan Fraser, mas também o filme A Baleia não está chegando tão forte no Oscar, né, então
sei, acho que as chances do Colin Farrell aí na bolsinha de apostas dá para levar um dinheiro apostando nele, viu? São reais, viu? E eu falei, categoria de atriz e ator esse ano são os que vão desempatar bolão. Tá difícil, viu? Porque tem ótimos nomes aí, né? Então, não é uma escolha simples. Eu mesma, se eu fosse votar hoje, eu voto no Oscar. Não sei em quem eu votaria, porque eu acho que os 3 estão espetaculares. Ainda tem mais 2, só esses 3 eu já acho que estão incríveis. Então, realmente está difícil. O roteiro eu comentei porque os outros candidatos a roteiro são Tar, que o roteiro também é muito engenhoso, né? O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que também é um roteiro, né, muito complicado de montar tudo isso. Triângulo da Tistresa, né? Que eu acho também que o roteiro é né, espirituoso. E os Fabelmans, que eu acho que é o mais tradicional desses, né? Acho que ele tá aí... Isso tudo é roteiro original, né? Tudo original. Eu acho que o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo leva, inclusive, roteiro. Acho que vai levar. Pois é. Poxa vida. Porque é um roteiro bem original também, né? Como história daquela dona de lavanderia flopada, ferrada, falida, que entra no metaverso, é muito original. Na verdade, esse é o filme que, assim, o argumento, né, a ideia original é a mais original, né? Isso é fato. E então essa categoria também tá difícil e tá boa, né? Tirando os Fabelmans, eu acho um roteiro mais tradicional, até muito bem realizado, mas mais tradicional. Agora os outros 4, eles são realmente roteiros que surpreendem, né? Certeza. Fica então aqui nossa dica, os Banshees de Inisherin já nos cinemas. Vou dar uma última dica aqui rapidinho, documentário brasileiro nos cinemas, para a galera do Carnaval, que eu sei que está fervendo aí já, 1000 bloquinhos na rua, São Paulo, Rio, todas as capitais. A distribuidora teve essa sacada de lançar nesse momento o documentário sobre Beth Carvalho, rainha do samba aí, que morreu super recentemente, né? Há pouquíssimos anos, aí Beth estava com problemas de coluna seríssimos aí, né? Nos últimos anos de vida, nos deixou aí, deixa um legado imenso, né? Uma sambista, né? Hoje a gente consegue ver, né? Uma sambista branca ali da Gamboa, que cresceu na Gamboa, perto da zona portuária no Rio, mas que muito rapidamente virou amiga de todo o samba da zona norte do Rio de Janeiro, da periferia, uma sambista absolutamente politizada, de esquerda, era brisolista, votou Lula também desde 89, uma sambista que tinha muita consciência política e que vem de uma linhagem imensa, né? Tinha muita gente bacana acima dela que colocou ela no caminho do samba, era amiga de Clementina de Jesus, de Nelson Cavaquinho, de Cartola, de Elisete Cardoso, e que também, ao longo da sua carreira, foi trazendo os seus apadrinhados. O maior deles é Zeca Pagodinho, né? Zeca sempre chamou ela de madrinha, né? A Beth ajudou a colocar o Zeca na carreira, né? Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Luiz Carlos da Vila, muita gente. E o mais interessante desse filme, Flá, é que o Pedro Brons, como eu falei um pouco no começo, não é um filme de talking heads, não é um filme de depoimentos, a gente vai ouvir, né, os grandes expoentes do samba falando da importância de Beth Carvalho. Beth deixou simplesmente um arquivo imenso em vídeo, ela adorava guardar fita VHS, Betamatic, Super 8, imagine todos os formatos de vídeo dos anos 70 e 80, a Beth guardava na casa dela, e o que o Pedro Brons fez foi garimpar toda essa extensão, assim, viu centenas e centenas de horas de vídeo para montar esse filme. Então o que a gente vê um pouco são as memórias da Beth mesmo, assim, tanto coisas que ela filmou de eventos e sambas que ela frequentou, como ela filmando outras pessoas. O filme abre, por exemplo, num grande sambão no Café Piu Piu, que era um lugar histórico de encontro do samba carioca, ela encontrando Mário Lago, enfim, o filme tem 500 mil figuras. E o filme não tem vergonha de ter o VHS, então tem cenas no filme absolutamente riscadas, VHS velha, do jeito que dá para colocar, eles colocam as memórias da Beth no ar. E a gente vai vendo um pouco essa consciência política dela numa entrevista, por exemplo, que o repórter pergunta para ela assim, mas o que você acha que falta no samba brasileiro hoje? Ela fala, falta mais brasilidade. O cara não entende, fala assim, mas por que brasilidade? Ela fala, negritude, é isso que eu quero dizer, falta negritude, que o Brasil é um país negro, graças a Deus. Isso ela falava já nos anos 70 e 80, muito antes, né, desse reforço que a gente tem hoje das pautas negras, do aumento de espaço dos profissionais negros no cinema, na televisão e na música. Ela já dizia isso, né, o negro é pouco valorizado na cultura brasileira. Então, por tudo isso, é um filme que vale muito a pena, que para quem gosta de samba, vale muito ver no cinema, porque nada como ver samba com um bom som, né?
eu acho que vale a pena descobrir as memórias de Beth Carvalho no cinema, pelo tanto que o som entra com muita força no filme. É delicioso, né? Fora que ela, só né, ouvir já é uma delícia. Esse filme foi exibido na Mostra de Tiradentes, né, que a gente trouxe um especial na semana passada, numa das sessões da praça, né, que tem a programação para o público em geral, para toda a família, afinal é ao ar livre e na praça. E eu vi, Thiago, um dia antes, só o teste, né? Quando os filmes vão ser exibidos, a equipe de produção faz testes, né? Passa um trechinho para ver se está tudo ok, né? Regula ali o som, a luz, tá tudo ok para exibir na sessão de fato. Cara, só a sessão teste na praça, com trechinhos, já juntou uma pequena multidão na praça e a galera ficou chateada quando viu que era só um teste. E aí a galera de Tiradentes teve que falar, calma, gente, já tem a sessão, voltem, a gente está só fazendo um teste, para você ver o poder da Beth, né? Foi lindo, só a sessão teste eu já amei. Pois é, uma delicinha, assim. E assim, é muito louco, dá para comparar um pouco a Beth Carvalho com a Elza Soares, na coisa de que cantou até o final, ela tinha esses problemas na coluna, o filme encerra com uma cena que muita gente deve ter visto na época nos telejornais, quando ela foi fazer o seu último show. Ela já estava muito doente, né? Ela estava em cadeira de rodas, ela é colocada no palco, numa cama, ela fica sentadinha na cama cantando, só que continua doendo muito, ela tá morrendo de dor e ela fala, gente, desculpem, mas eu vou ter que deitar, não tô conseguindo fazer o show sentada. Aí ela faz aquela brincadeira deliciosamente carioca, né? Ainda brinca com a plateia, fala, não tem na cama com Madonna, hoje vocês vão ter na cama com Beth Carvalho. E todo mundo ri, não sei o quê. É uma mistura de emoção com dor, sabe? De proximidade da morte, com uma vontade de cantar até o final, que é muito comovente, assim. Você vê a imagem, é uma imagem fortíssima, né? Você vê uma pessoa muito doente ali, que teria 1000 opções de falar, já aposentei, né? Não vou mais cantar, mas amava tanto o samba que cantou até o final, né? Foi até morrer com dores, com tudo, e o público ali abraçando ela até o final. Que lindeza, né? E que lindo que a gente tem. A gente sempre fala aí da nossa memória. Que lindo ter um documentário para as próximas gerações também verem essa genialidade da Beth. O Brasil tem essa tradição, né, de música e de documentários de música, e eu adoro. Quanto mais, melhor. Várias outras nossas figuras vão ganhar ainda documentários, e a Beth é maravilhosa, né? Como não, né? Exatamente. Bom, falamos, hein, Flavinha? Muitas dicas de cinema, de streaming, tudo. Voltamos aqui à velha forma. Semana que vem tem mais. Vamos falar de Titanic, que está completando 25 anos de volta aos cinemas, né? O tempo passa, já 25 anos. Meu Deus. E a gente já era adulto. Jovem adulto, para ver filme no cinema. Meu Deus. É mais adulto ainda, né? É isso que a gente é. A gente é jovem há mais tempo, como diz Helena Inês. A gente já era adulto, agora a gente é maduro, a gente é sábio, na falta de outra palavra, né? É isso aí. Eu não sei se você viu, mas vamos detalhar isso na semana que vem, mas eu amei. Eu vi aí uma manchete, não sei nem se é verdadeira, vamos apurar, de que 25 anos depois, 30 anos depois, quanto tempo é? O James Cameron finalmente admitiu que dava pro Jack se salvar na tábua. Mais sobre esse assunto no episódio da semana que vem. É isso aí. É isso, gente. Fiquem então com as nossas dicas aí durante a semana. Um beijão para todo mundo e até a semana que vem. Até.